Voltamos com Redação Sul TV desta quinta-feira e o assunto agora nesse bloco é educação. Mais precisamente, as provas e a preparação para essas provas do Enem, que acontecem agora já em novembro, a primeira já no dia 5. E nós estamos recebendo aqui a visita do professor Edson Oliveira do IFSUL para falar justamente sobre esse momento, professor, preparatório dessas provas, que sempre gera muita atenção daqueles que vão prestar esses exames. De modo geral, o que o senhor diria para orientar esse pessoal nesse período que realmente gera muita ansiedade? Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui pela Sul TV. Então, parece que no final do ano, né, as provas do Enem, mas elas já chegaram. Então, agora no dia 5 de novembro, a gente já começa essa maratona de provas, com as provas de ciências humanas, linguagens e a prova de redação. E no dia 12 a gente vai ter a prova de ciências da natureza e ciências exatas. Alex, a dica que eu daria para os nossos estudantes de Camaquã e região que estão nos assistindo é que esse é o momento, essa semana que falta para a gente fazer essa prova, é um momento de revisão. Não é aquele momento assim de que eu tenho que rever todo aquele conteúdo que eu não vi até agora e eu tenho que dar conta numa semana. Não, nesse momento tu vai ter que centrar, focalizar naqueles assuntos que mais aparecem na prova, aqueles assuntos que são mais recorrentes. Então, esse é o objetivo da gente vir aqui hoje, fazer essas dicas de ciências humanas. Vai ter também um contato com a professora de redação, que ela vai dar umas dicas de redação, porque a prova de redação, Alex, do Enem, ela é diferente da prova do vestibular da URGS, do PAV e da UFPEL. Então, tem algumas estruturas que são importantes para aquele que vai prestar a prova, ele estar preparado, né, para saber como é que ele vai estruturar o seu texto e aqueles assuntos que são mais recorrentes em ciências humanas. Eu diria assim, nas provas de ciências humanas, o fundamental é vocês estarem ligados nas notícias, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil. Muitas questões que vão aparecer na prova no dia 5, ela vai trazer uma reportagem de algum veículo de comunicação e vai contextualizar para vocês ali sobre um assunto que vocês estudaram durante todo o período escolar, relacionado então às ciências humanas. O importante é que essas atualizações elas podem ser compreendidas nos últimos 2 anos. Nós temos muito assunto, mas vamos pegar aqueles principais. Porque a gente tem a prova dividida em questões e depois a redação, né? Nós temos, por exemplo, a guerra da Ucrânia, guerra contra a Ucrânia e Rússia, a guerra Hamas, Israel e vice-versa. Esses são assuntos que podem cair, por exemplo, né, professor? Assim, o Enem ele trabalha com um banco de questões, então profissionais do Brasil inteiro elaboram questões para o INEP e essas questões elas vão acabar num banco de dados que será montada essa prova durante o ano. Então, geralmente, por exemplo, o assunto que está no momento, que todo mundo está falando, que é mais um confronto entre Israel e os palestinos, esse é um assunto quente do momento, que é muito atual, que provavelmente não vai aparecer na prova do Enem. Mas, em algumas circunstâncias, por exemplo, o vestibular da URGS, que é um vestibular que até 6 meses antes do que aconteceu no mundo, ele pode aparecer uma questão, talvez na URGS possa aparecer uma questão sobre esse conflito. Mas, com relação ao conflito entre Israel e o Hamas e toda a questão da Palestina histórica, eu deixo uma dica para vocês para estudarem 1973, que foi a Guerra do Yom Kippur. Essa guerra já faz 50 anos e essa guerra ela vai desencadear toda a crise do petróleo dos anos 70. E no Brasil vai impactar, por exemplo, com o fim do milagre econômico brasileiro, que foi um período de 1968 até 1973, onde o Brasil crescia a taxas chinesas, era 10, 11% a economia brasileira. Com o choque do petróleo, com a OPEP, os países árabes reduzindo a produção de petróleo, isso vai impactar a economia do mundo inteiro. E no Brasil é o fim do milagre econômico. Os anos 80 no Brasil, a geração que está nos ouvindo, que vai prestar o Enem, Alex, não conhece, mas os anos 80 no Brasil é conhecido como uma década perdida. A inflação chegava a 70%, 80% ao mês. As pessoas recebiam seu salário e já tinham que comprar o alimento de manhã, porque de tarde não conseguiam comprar a mesma coisa. Então, talvez uma questão relacionada ao conflito Oriente Médio, uma data cheia é muito importante para o vestibulando prestar atenção. 50 anos. 35 anos, por exemplo, da Constituição Cidadã de 1988. Então, esses temas, eles podem aparecer. Sociologia, filosofia, questão de ética, cidadania, questão do trabalho, relacionadas, por exemplo, à redemocratização do Brasil, é um tema importante que pode aparecer na prova do Enem. Geralmente, temas históricos sociais. A questão ambiental já vem na outra parte, né? A questão, muito boa essa questão, Alex, porque eu trouxe para vocês aqui, para quem está nos assistindo,
A questão ambiental, desde 2009, que é a análise feita das provas do Enem, caíram 36 questões relacionadas à questão ambiental. É o tema que tem a maior incidência nas provas do Enem. Então, assim, ó, é fundamental ficar ligado, por exemplo, na questão das queimadas, no desmatamento, nas mudanças climáticas, no Acordo de Paris, ali 2015, 2016, né? No painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, o IPCC, que a cada 2 anos é um fórum na ONU que se reúne para discutir as questões climáticas, aquecimento global, El Niño, Laninha. Nós estamos vivendo um período de El Niño muito intenso agora, mas há uns 2 anos atrás a gente teve um evento que é o contrário, que é a Laninha, que era seca, que provocou seca na região centro-oeste, muitas queimadas no Pantanal. Então esse é um tema que o vestibulando tem que estar ligado, que pode aparecer na prova. E que, segundo os especialistas, causados pela mudança climática, né? Outro tema, professor, também é a Amazônia, né? Sim, a questão da Amazônia, os biomas. Então, a gente, em geografia, nas ciências humanas, vai aparecer como biomas, vegetação. Então, a gente vai ter o impacto da Amazônia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, um grande regulador climático, né? A evapotranspiração. Então, a gente, na região norte, tem um clima equatorial super úmido. Os rios, já caiu na prova do Enem, por exemplo, rios voadores. Os estudantes falam, o que é um rio voador? Rio voador é aquela umidade pela evapotranspiração da Amazônia, que sai da região norte do Brasil, tenta ir para o Pacífico, tem os Andes, e essa umidade desce e provoca chuvas, por exemplo, na nossa região. Então a Amazônia é um grande, assim, um hotspot, um ponto quente na questão climática e ambiental no mundo inteiro. Então é um tema para ficar bem ligado nisso. Queimadas no Pantanal, o processo de desertificação na Caatinga brasileira, os impactos no bioma Pampa no Brasil, no sul, no Rio Grande do Sul, né? O bioma Pampa na região sul aqui, vai em direção ao Uruguai, à Argentina. Então essas questões ambientais é sempre bom dar uma revisada final para realizar a prova. Pois é, professor, essa temática de Mercosul, por exemplo, ela não é tão forte. Me parece que mais é um tema mundial, é um tema pelo menos de domínio da humanidade, mas que tem a relação com o país, né? Exato. Com o teu habitat, né? Com a tua nação, pelo menos. A prova do Enem ela tem uma característica, Alex, que ela história, por exemplo, mais 50% da prova de história do Enem é sobre a história do Brasil. Uhum. Ela vai fazer algum link com a história mundial, então assim, ó, a questão do Mercosul, né? Quando a gente está falando do Mercosul, está falando de um processo de regionalização, que é um processo antagônico à globalização. A globalização é um processo de integração mundial, né? De cultura, de comércio, de intercâmbio, de linguagens, de consumo de mercadorias. E os blocos econômicos eles surgiram para se fortalecer, os países se fortalecer frente ao processo de globalização. Então a gente tem o NAFTA, que agora mudou de nome, né? Agora é a sigla dos Estados Unidos, Canadá e México, teve uma reformulação em 2017, a União Europeia, sobre a União Europeia, que é um bloco econômico mais antigo, desde 1953, e com o Tratado de Maastricht dos anos 90, ele assume essa figura de União Europeia, teve a saída da Inglaterra da União Europeia, o chamado Brexit, né, que se consolidou em 2021. A gente tem a ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, a Cooperação Econômica do Pacífico. Então, blocos econômicos, eles aparecem dentro do conteúdo que é geografia econômica no Enem. E muitas vezes está relacionado à nossa proximidade geográfica. Então, é importante dar uma lida sobre o Mercosul, sobre os BRICS. A incorporação dos novos países aos BRICS é muito difícil que aconteça, porque isso aconteceu nesse ano. Mas é bom entender um pouco o que é essa reorganização geoeconômica do Sul global, né? O que é os BRICS, quais são os países. E, Alex, o mais importante que eu sempre digo para os meus estudantes, ontem eu estava dando uma revisão, a gente fez um simulado, eu falei o seguinte, ó, mostrei uma questão para eles, a questão, ela fazia tu levar uma leitura de um mapa da África. E eu perguntei para os meus estudantes, vocês conseguem ler o mapa? Criaram na mente de vocês o mapa da África? E muitos deles não. Então, dá uma olhada em mapa, vê qual é a posição, a África Meridional, Sudeste Asiático, Oriente Médio. Quando é Oriente Médio, estou falando de quais países, né? América do Norte, América Central, Europa. Se localizar, né, professor? Se localizar. Exato. Ó, mapa e gráfico e tabela, seguramente vocês vão encontrar muitas questões na prova do dia 5. E eu vou meter um pouquinho a minha colher, mas dois temas bem interessantes hoje é essa ligação forte que a China, por exemplo, a Ásia de um modo geral, mas a China principalmente tem com o Brasil, sim, essas relações comerciais. E voltando ainda na questão da atual guerra na faixa de Gaza, a gente pode também sugerir aos alunos que pode perfeitamente crer como tudo começou, né, professor? Que foi lá em 1917, tão logo terminou a guerra, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, quando a Inglaterra é que dá
aquele território ali de Gaza que seria de Israel, ali que começou toda a confusão. Se a gente pegar só o século XX, né, Alex? Tem muita história. Muita história. Então, o último império que sai do Oriente Médio é o Império Britânico em 1948. 14 de maio de 48, o Império Britânico termina o mandato britânico sobre aquela Palestina histórica. E 15 de maio, Israel declara sua independência. Mas em 1917, antes de terminar a Primeira Guerra Mundial, Inglaterra, França, os países vitoriosos já estavam partilhando o Oriente Médio. Tem a chamada Declaração de Balfour, que eles prometem, né, a construção de um Estado para os judeus que já vêm sendo perseguidos ao longo da história, os pogroms na Rússia, bem antes da Segunda Guerra Mundial, bem antes da Segunda Guerra. Já tem um movimento de deslocamento de pessoas para aquela região. Então ali, antes de terminar a Primeira Guerra Mundial, com a derrota do Império Turco-Otomano, a Inglaterra e a França elas vão dividir, vão partilhar o Oriente Médio. O que é a Palestina histórica hoje ficou sob o mandato britânico até o dia 14 de maio de 1948. Então a gente tem assim, um século, pegar só um século aqui, não vamos voltar lá, por exemplo, durante as cruzadas no século XII. Mas se só o século XX já tem muitos conflitos. E os conflitos mais, assim, 75 anos desde 1948, a fundação do Estado de Israel, já tivemos várias guerras ali. E temos um brasileiro também que fez parte dessa história do Israel. Oswaldo Aranha, né? Pode também cair. Oswaldo Aranha. Então, Oswaldo Aranha presidia, né, a resolução, quando ela é aprovada... Gaúcho, Oi? Gaúcho? Sou gaúcho. O Oswaldo Aranha? É gaúcho. É gaúcho. Foi ministro do Vargas, né? E depois foi para a ONU. E é durante a sua presidência na ONU que a resolução 181 ela é aprovada, com a criação, então... Estado de Israel. A partilha da Palestina, né? Mais ou menos 55% do território seria para a construção do futuro Estado de Israel e 45% para a Palestina, coisa que os países árabes não vão aceitar porque o contingente populacional de árabes palestinos que haviam na região é muito superior, por exemplo, aos judeus que já estavam migrando para lá, mas ainda eram minoritariamente, né, no contexto demográfico. Tá? Uma outra coisa, Alex, que é importante vocês darem uma olhada, o segundo tema que mais cai, gente, é a agricultura. Aí o Alex falou da China, que é o nosso principal parceiro comercial do agronegócio. Principal comprador, né? Principal comprador. E agora em 2023 faz 10 anos do lançamento da nova Rota da Seda, que é todo um projeto logístico de infraestrutura da China que incorpora rotas marítimas, rotas terrestres com a África, com o Oriente Médio, com a Europa. Então assim, retomando aquela antiga Rota da Seda, né, que quando a Europa medieval descobre principalmente a seda, mas não só a seda, vários produtos do Oriente traz para a Europa. Marco Polo é uma série que tem na Netflix fantástica, é muito bom para entender esse contexto. 10 anos da nova Rota da Seda. Então a China, esse crescimento da China pode aparecer numa questão, seguramente. A guerra comercial entre Estados Unidos e China é uma coisa que tem que estar ligada. E a própria relação também do Brasil com esses dois países. A própria relação do Brasil com esses dois países. Os dois principais parceiros comerciais do Brasil, fora o nosso vizinho próximo, que é a Argentina, no Mercosul a gente tem a China e os Estados Unidos, grandes áreas que o Brasil exporta grãos e produtos primários, né? Ferro, minério de ferro, produtos do extrativismo mineral e vegetal. Professor, quero lhe agradecer e deixar o senhor à vontade para mais alguma dica, algum toque. Então, essas provas acontecem dia 5 e no dia 12, né? Isso, dia 5 e então, dia 12. Então, importante os nossos estudantes, aqueles que vão prestar esse exame aí, como o professor disse, não adianta agora querer recuperar tempo perdido. Vamos devagar e sempre, né, professor? Então, manter a saúde mental até a prova do dia 5, sono, de dormir direito, não tentar estudar 15 horas por dia, coisa que não foi feita até agora. Chega na prova cansado. Chega na prova cansado. Então é o momento de fazer revisão curta, ler os tópicos, ler o que mais aparece na prova, né? Aquelas questões que têm a maior incidência. Não vai conseguir recuperar todo o conteúdo nessa semana, certo? E uma outra coisa muito importante é chegar na hora da prova, no local, porque os portões se encerram às 13 horas, a prova começa às 13h30. Então o ideal é chegar 12 horas, né? 12 e pouquinho ali, para não ter aquela correria de chegar e ter os portões fechados, porque... Deve ser frustrante, né? Seguramente vocês já viram muitas vezes os memes, as pessoas ficam filmando nas provas dos grandes centros, né, para filmar aquelas pessoas que chegam atrasadas e infelizmente perdem a prova do Enem. Acaba sendo uma pauta interessante, né? Edson Oliveira, professor do nosso IFSU Campus Camaquã. Bem-vindo sempre. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado a todos vocês.